Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek pra gente falar de... É assim que acaba! Eu assisti o filme, li o livro e olha, fazia tempo que eu não tinha essa experiência de ler o livro antes de assistir as adaptações, porque eu gosto, posso ser uma pessoa totalmente diferente, eu gosto de ler as coisas depois que eu assisto a adaptação, porque eu sei que a experiência é diferente. Já vou comentar aqui com vocês, então antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo, comenta aqui, eu vou falar sobre as diferenças do livro e filme e o que eu senti fazendo uma análise de tudo, né? Então, bora lá falar sobre É Assim Que Acaba. Vai ter spoilers, você que não assistiu o filme, mas quer ficar aqui no vídeo, já tá avisado. Então, bora falar sobre. Primeiramente, contando toda a experiência, quem lê o livro e assiste o filme vai ter uma experiência completíssima, assim, no sentido de temos todos os fatos, né, importantes dos elementos da história, mas as informações que você leu antes são do nosso subconsciente e isso vai fazer muito sentido quando você assiste. Acredito eu que quem assiste só o filme pode perder algumas informações, é o que eu sinto. Só que como eu não tive essa experiência, então vai ser muito diferente. A adaptação é isso. Se é uma boa adaptação, ela vai te entregar uma história completa. Se não, ela vai ficar ali ou querendo mudar ou querendo se aproximar muito da obra original. No caso de Assim Que Acaba, eu senti que eu gostei. Eu acho que existe um ponto fraco que é em relação à montagem, mas existe uma maneira de contar a história um pouquinho diferente do livro que é muito interessante. Então, vou começar falando sobre o filme em si, né? Ele já começa ali no funeral, o que é diferente, a gente já começa lá no parapeito aqui no livro. E o filme, ele tem boas fotografias, ele tem uma boa produção. Eu sinto que ele peca em alguns cortes, em desenvolvimento de noção de tempo, e isso vai muito da montagem. A Lily, ela é uma protagonista que eu gosto dela, ela é muito simples, ela é muito comum. A Blake Lively, ela traz isso, ela traduz muito bem a Lily dos livros. Ainda que, aquela polêmica de, nossa, estão aumentando a idade dos protagonistas, isso faz total sentido. O que não faria sentido é isso aqui, ó. No livro, isso não fez sentido. Porque colocar o Ryle como um cara cirurgião, tipo, muito novo, até a Colleen Hoover, ela acabou admitindo isso. Então, quando a gente faz isso no cinema, é algo que imprime uma correção. Então, trabalhar com uma nova obra é isso. Fazer uma adaptação é você ser coerente com aquela obra. Em um filme, fazer as coisas young adult é muito difícil. Muito difícil, porque você acaba indo para algo bizarro. Então, o filme, ele tem a maturidade, ele é amadurecido, sim, por conta dos atores. Agora, a gente já começa falando sobre a escolha deles. A Blake, assim, imprime muito bem o que é a Lily Bloom. Ela tem um pouco o ar do que a gente já gostava dela em Gossip Girl, aquela coisa serena, com aquelas roupas dela, aquele cabelo enroladão em uma das cenas. Eu gosto muito de como ela faz isso, eu gosto como ela traz a naturalidade de conversa, de diálogos, e também como ela imprime esse drama, os momentos de tristeza, os momentos dos abusos. A gente já sabe do que se trata Assim Que Acaba, já sabe da problematização de tudo, né, que é essa história. Eu acho que o maior problema de Assim Que Acaba é a questão de você não denunciar, mas isso vem do livro, isso vem de uma perspectiva de que eu entendo que pode imprimir a realidade do que acontece na sociedade. Muitas mulheres são abusadas e resolvem as coisas de uma maneira mais fácil, né, porque é muito mais fácil você não denunciar, é mais fácil você ter uma boa relação com a pessoa, com o abusador e não ficar mais junto. Eu acho que a Lily acabou cortando isso mais cedo, de uma coisa ficar pior lá na frente. Além disso, ela tem química, Blake Lively tem química com os dois atores, tanto com o Justin Baldoni quanto com o Brandon. O Justin Baldoni, ele é o diretor do filme, né? Eu, inclusive, ouvi várias polêmicas em relação a Colleen Hoover e a Blake Lively não seguir ele, as divulgações do filme. Eu gosto muito deste bastidor de entender, né? Mas como não temos nada concreto, eu prefiro ser justa e falar somente da obra em si. E o Justin Baldoni, ele é um bom diretor. Eu gosto dele. Já gostava dele como ator desde Jane the Virgin. Eu gosto disso. Eu gosto de como ele não é um cara que me soa aquele cara lindo, maravilhoso, nossa, incrível. Mas ele tem charme, ele sabe seduzir. Ele como Ryle funcionou demais.
E eu sinto sim que ele tem química com a Blake. Só que, assim, disparadamente, o Atlas é o cara que você fala, meu Deus. Ele imprime o Atlas, sim. E quando a gente fala de representar um protagonista, né, um personagem de livro, é o representar com a essência do personagem, com a conexão dele, com a personalidade dele. Muita gente fica assim, ai, porque a aparência, não tem nada a ver com a aparência. Se a aparência não faz sentido dentro do contexto da história, então não tem por que você imprimir a pessoa do livro, até porque isso não existe. A gente tá falando de adaptação, que cada mídia tem sua especificidade, então você não vai contar a história, você não vai falar assim, olha, o cabelo dele é preto, a boca dele é assim, o nariz empinado, a cor dele é assim, assim, assado. Até porque um livro, ele precisa descrever. Em um filme, uma série, uma produção audiovisual, não, você tá vendo. Então, ele só tá te mostrando, ele só vai te mostrar. Então, algumas cenas, assim, podem ser que a gente fique aí, nossa, será que foi muito rápida? Por exemplo, a cena no livro do momento em que eles estão ali, onde tem o primeiro soco, que o Ryle dá na Lily, é um pouquinho diferente ali na cena no filme. Porque no livro é um pouco mais descrito, né? A gente tem todos os detalhes. Então, eles estão ali e aí ela tá bêbada. No filme ela não tá bêbada. Então, as coisas acontecem da forma como ela tá vendo a história. E aí é o ponto maravilhoso que eu achei de assim que acaba, porque quando eu tava assistindo eu falei assim, nossa, eu não acredito que vão romantizar essa relação abusiva, né? Passaram um pano total pra ele, pro Ryle, nesse momento, né? Porque a gente sabe que no livro ele fica totalmente puto porque ela fica rindo da situação, né? Da mão dele e tal. E isso é muito bem explicado no livro, coisa que isso não foi muito bem explicado no filme, o que pode enfraquecer um pouquinho a justificativa do porquê ele fica tão bravo. Só que é legal e é muito interessante que a própria Lily Bloom, ela fala no livro, eu não sou uma narradora confiável. Então, nesse momento que ela fala, não sou uma narradora confiável, é o momento que a gente tá vendo que ela ainda não percebe que tá tendo e sendo abusada. E no livro, eu fico pensando assim, nossa, no filme até que faz sentido ela ver isso só depois, né, do abuso, só depois que ela sofreu, né, depois da cena da escada e tal, todas as coisas que aconteceram com ela entender só depois do limite de tudo, que ela tava sendo abusada, estuprada, que aquilo era bem pesado ali pra ela, e no livro ela já percebe na hora, não, você me socou ou você me empurrou. Aqui não, aqui a gente tem a visão dela, mas ela não é uma narradora confiável, até porque ela sabe depois que ela acaba sendo abusada. Outras coisas também que eu acho que foram boas. A Alyssa é o ponto maravilhoso de Assim que Acaba, porque ela dá um tom de que é aquela amiga muito maravilhosa, sensata. Eu acho que toda história tem que ter uma maravilhosa sensata, e nessa é a Alyssa com certeza. É o mesmo jeitinho dela quando ela fala sobre, quando a Lily conta pra ela o que aconteceu, o que o Ryle fez, ela fala, olha, como irmã eu gostei muito, né, tipo, que você ama ele e tal, eu queria que ele mudasse, não sei o que, mas como amiga, se você voltar com ele, eu não falo mais com você. Então é isso, preservar a vida da pessoa que tá sendo a vítima nessa história toda. Eu confesso que queria ver mais das coisas do Atlas do passado, porque nos livros, fazendo uma comparação, a gente tem muito mais momentos, parece que eles têm mais tempo juntos, coisa que no filme as coisas são contadas de uma maneira muito rápidas, e eu entendo que não dá pra mostrar tudo, não tem como, é por isso que eu falo, a experiência de quem leu é muito diferente da experiência de quem só vai assistir o filme, ou vou assistir o filme, depois você vai procurar e vai entender mais detalhes. As cartas da Ellen, ali a gente tem só um momento dela escrevendo e ela assistindo. No livro você sabe que todo momento que ela conta sobre o Atlas é uma carta. Então não teria como fazer essa adaptação no filme, até porque a gente não vai ler e ver cartas ali nas situações, a gente vai ver encenações. Ai, voltando a falar sobre elenco, né, temos a Isabella Ferrer, que foi, assim, incrível, ela é igualzinha a Blake Lively. O jeito como ela faz, assim, ó, a pinta ali dela, eu achei ela muito boa, achei que escolheram, assim, a dedo essa menina, ela entregou demais como a Lily Bloom jovem, e eu, quando eu vi o pai dela,
que eu vi que é interpretado pelo... Eu esqueci o nome do ator, mas é o cara que faz o Owen em Grey's Anatomy. Eu falei, como que eu vou odiar esse cara? Tudo bem, eu já dava uma odiada às vezes lá em Grey's Anatomy, mas eu acho ele, tipo, apareceu pouquíssimas vezes. E a Lily fala bastante dele no livro, né? Momentos da Lily com a mãe. O que é diferente no livro, quando ela vai contar sobre a gravidez, ela fala o quê, né? Mãe, como que foi ali, você com o pai? Não existe essa conversa no filme. Eu acho que essa é uma das conversas essenciais pra ter no filme, né? Eu não gosto de ser a pessoa chata de falar assim, tem que ter essa cena no filme, ou ai, faltou fidelidade. Nem gosto de usar essa palavra, porque fidelidade não existe em adaptação, tá? Não existe mesmo. Existe você querer aproximar a adaptação do original, utilizar os mesmos elementos, os mesmos momentos, os mesmos fatos, mas não tem como, é impossível. Só que esse diálogo dela é como se ela abrisse o coração pra mãe do que estava acontecendo com ela, e a mãe contasse um pouco do lado dela, da história dela. E quando ela fala, olha, você precisa saber o limite, o seu limite, né? Qual é o seu limite? Porque o meu limite foi aumentando com seu pai. Isso a gente tem no livro, mas a gente não tem no filme. E é um dos momentos em que a gente fica assim, nossa, quando ela vai pedir o divórcio ali pro Ryle, ela vai falar assim, eu quero o divórcio. Acontece do mesmo jeito, só que o sentido dela contar isso sem ter as conversas que ela teve com a mãe e tal, só ficou por conta da Alyssa, eu acho que faltou um pouquinho, porque parece que a decisão dela é do nada, e na verdade não, ela tem várias reflexões sobre o que fazer, várias conversas com o Ryle sobre o que fazer, então isso eu acho que faltou em relação a esses momentos dela antes até chegar no nascimento da filha. Emerson, né? Gente, Emerson, não tanco o Emerson, não tanco de verdade. Poderia colocar a Emma logo, né? Tudo bem, ela vai fazer homenagem ali sobre a história do Emerson, que acabou falecendo pelas mãos do irmão, que é o Ryle. E o que eu achei interessante, né? Não sei se eu gosto ou não fez diferença pra mim, é que a Alyssa que conta essa história sobre o Ryle. Não é o Ryle que conta pra Blake. Não é o Ryle que conta pra Lily. Por quê? Ela vai contar do porquê ela não gosta das flores. Porque quando ela entra na loja, ela fala assim, não gosto de flor. E eu até fui, assim, a favor dela, porque eu também não gosto de flor. E ela vai contar essa história. Então, desde aquele dia que o Emerson morreu, ela não gosta de flores. Então, faz sentido ela contar essa história nessa mudança. Se fosse o Ryle que contasse ou não sei. Também seria interessante, mas pra mim tanto faz. Só que eu acho que na adaptação acabou fazendo sentido. Não temos os amigos do Atlas, isso a gente não tem os amigos dele ali. Eu acho que ali só fica assim, não tem Cassie aqui. Ela entra lá no filme e não tem Cassie aqui. Então é o momento que ela deduz e ele fala, não tenho, realmente tô solteiro. Não tem o momento em que ele fala pra ela, olha, eu fui atrás de você, eu vi que você tava na faculdade, que você tava com outra pessoa, você já tava feliz e tal, mas uma coisa aconteceu quando você tava lá no restaurante com o Ryle. Então esse momento assim não rolou, não teve. O amigo dela que ela leva na festa pra fazer ciúmes pro Ryle também não teve. Acho que eles deram uma amenizada ali nos diálogos, coisa que no filme é muito mais explicado. Algumas coisas são substituídas, por exemplo, botam o imã de Boston, mas assim, são coisas pequenas, né? Eu vejo essas diferenças do livro e filme e o que importa é o quanto que essas adaptações fazem sentido pro filme. Eu acho que apesar das mudanças, tudo fez muito sentido. Agora eu sinto falta de elementos que são esses momentos de diálogos e, por exemplo, como que a Lily tem dinheiro para comprar uma floricultura. Faltou contar um pouquinho mais desse background, talvez, para quem não leu os livros. Para quem não leu o livro, pode ficar um pouco confuso. Nossa, da onde veio essa grana? Como que ela vem, assim, e tal? E ela comprou essa floricultura. E a Alyssa, que tem dinheiro, ela tem muito dinheiro para comprar uma floricultura, mas ela não é tão rica quanto a Alyssa. O pai dela era prefeito, mas ele era rico assim, desse jeito. Então, fica algumas coisas, eu entendo que pra quem não leu, pode ficar um pouco confuso, mas que no livro é tudo muito bem explicado. Agora, um outro ponto que eu fico na dúvida e queria saber de quem só assistiu o filme parece que me dá a impressão de que ela não vai deixar o Ryle participar da vida da filha. Porque quando ela encontra o Atlas, ela fala assim, não, eu tô sozinha, agora é só eu e ela, tipo, somos só nós duas. Parece que não vai participar da vida dela. Então, assim, no livro fica muito claro que ela vai fazer dar a guarda compartilhada, da guarda não, né? Que ela vai ter a guarda compartilhada com o Ryle, mas no filme, quando ela fala isso, eu sinto que
Não sei, me deu a impressão, acho que essa frase talvez não foi uma frase muito bem colocada. Agora, vamos falar da problemática, né? Que é a problemática de não ter a denúncia. E eu já falo especificamente um pouco mais do livro e entendo que isso é a realidade de muitas mulheres, de não denunciarem os seus devidos abusadores para ter um bom relacionamento com a filha. Eu gosto da ideia, do pensamento da Lily de falar assim, olha, meu pai, ele é um cara muito ruim para minha mãe. Para mim, ele era uma pessoa até que boa e tal, tinha os seus defeitos, não gostava de doar pra caridade, enfim. Só que minha mãe, quando tava com ele, era só coisa ruim. Então as lembranças que eu tinha dele com a minha mãe eram lembranças ruins. Então eu não quero que a minha filha, ela tenha essas lembranças ruins quando eu tô com o Ryan. Então é melhor a gente se separar e ela ter lembrança boa do pai, assim como a Lily tinha, né? Se não for pensar nos abusos. E então ela ter esse pensamento, achei que foi interessante. E eu gosto da sacada do filme, que é isso mesmo. Ela se liga da realidade, aquela narração que ela fez que não era confiável, agora passa a ser confiável porque ela lembra exatamente, ou melhor, sabe, tem a consciência de que sim, ela foi abusada, ela foi estuprada, ela foi empurrada da escada e o cara é super manipulador, né? A gente não viu essas cenas realmente como deveriam ser. Então, talvez seja algo que pudesse mostrar um pouquinho mais de como foi realmente essa cena. Podiam fazer essa cena novamente, só que do jeito como aconteceu, de uma maneira muito mais calma, né? Mostrou, mas muito rápida. A da escada também como foi. Depois ele fala pra ela, não, você caiu, não aconteceu nada. Manipulando a mente dela, que é isso que manipuladores fazem com a cabeça das suas vítimas, né? Então, eu gostei do filme. Acho que é um filme que emociona. Eu saio um pouquinho de lágrimas, saiu sim. Que o livro, a experiência de ler o livro antes de assistir o filme é uma experiência muito boa. Recomendo, se você tá aqui pra ver os spoilers, faça isso, leia o livro e depois assista o filme. Eu acho, sinceramente, não sei como que é a visão de quem não leu o livro e vai somente assistir aos cinemas. Então me contem aqui o que vocês acharam só assistindo ao filme. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que é feito com muito carinho. Eu gostei muito da experiência assim que acaba e esperando é assim que começa, porque agora eu quero Atlas. Atlas, não me decepcionem, não seja abusivo, tá bom? É isso. Me conta aqui nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!